Bom dia, alunos do nono ano. Vamos dar início à nossa aula deste dia 30/11 de 2020, uma segunda-feira. Alunos, a gente vai discutir, e fazer a leitura do tema teatro musical. No Brasil, o teatro musical começou a se desenvolver no século XIX, mesclando referências de diferentes tipos de espetáculos europeus. A guinada, no entanto, aconteceu na década de 1950, quando o movimento de politização do teatro começou a desenvolver suas montagens na forma de espetáculos musicais. Então, aluno, esse estilo de música, esse estilo de musical, ele pretendia estabelecer uma crítica à sociedade brasileira da época, propondo e refletindo sobre possíveis transformações sociais. Entre os compositores dessa época, dramaturgos que mais se destacaram com as produções foram Chico Buarque, de Holanda, Augusto Boal, Oduvaldo Viana Filho, Juraci Camargo, Paulo Pontes e Vinícius de Moraes, né? Um dos centros mundiais de produção de teatro musical é o circuito de Broadway, na cidade de Nova York, que exibiu o espetáculo Hamilton, visto neste sobrevoo desse mesmo capítulo que a gente vem discutindo, né? Então, nos Estados Unidos, os espetáculos musicais, eles começam a ser produzidos lá pela década de 1842, né? Como experimentação que misturava elementos dos espetáculos europeus, como Vandeliver, né? E shows de variedades. Desde sua origem, chama a atenção o caráter tecnológico dos musicais estadunidenses, cuja produção artística se caracterizou pela utilização de uma série, de efeitos cênicos, como cenários sofisticados, tipo elementos de mágica, fogo, a água e cenários móveis, né? Então, eles utilizavam esses elementos da natureza para estar implementando o teatro, né? E com isso chamar a atenção do telespectador, né? Quem estava lá assistindo, né? Quem estava apreciando, né? O público. Então, tudo isso, todos esses elementos aqui mencionados, eles faziam parte da peça teatral, juntamente com a música, certo? O teatro musical estadunidense também privilegia virtuoses, isto é, artistas que são excelentes cantores e também dominavam a dança e a interpretação teatral. Então, esses virtuosíssimos, dos atores, no caso, dos musicais, chama muitas vezes mais a atenção do que a qualidade de narrativas, e dramaturgia do espetáculo em si. Então, o que é que eles faziam, alunos? Eles colocavam, contratavam, digamos assim, aqueles artistas que, além de contracenar, além de dominar, a questão da cena em si, do teatro, eles também ainda tinham essa habilidade, que era de cantar e de dançar. Aqui no Brasil, a gente pode estar vendo o exemplo da atriz Cláudia Raia, Tem vários, mas eu vou citar aqui a Cláudia Raia como um exemplo, que ela é uma atriz, ela, ela domina essa área de atuar, mas ela também é dançarina, Ela tem essa habilidade de dançar, Desde de muito nova que ela pratica a dança. Então, ela é uma atriz que ela faz muitos trabalhos voltados para essa área, de teatro musical, certo? Porque ela tem a habilidade de atuar e de dançar também, certo? E vocês podem estar pesquisando mais sobre essa questão desse trabalho do teatro musical, certo? Porque aqui no Brasil, no nosso país, a gente tem vários artistas com essas habilidades, Então, ao longo do século XX, o teatro musical estadunidense tornou-se um elemento importante
da indústria cultural, certo? Então, dentro da cultura, eles, né, colocam muito, deixam muito em evidência a questão desse teatro musical, né? Porque além da do conteúdo em si, né, da atuação, eles também são direcionados, né, fazendo uma crítica, eles sempre criticam a sociedade em algum aspecto, e eles também exploram esse lado artístico também do ator, que é a dança e que é a música, certo? Então, movimentando grandes quantias em dinheiro e de público também. Atualmente, um ritmo intenso de apresentação em geral, as peças em cartaz, elas realizam de 9 a 12 apresentações semanais, em teatros que podem receber mais de 1.000 pessoas por sessão. Então, gente, geralmente essas peças teatrais musicais, elas chamam mais atenção, né? Elas são mais convidativas para o público do que aquela peça só contracenada, né? Até porque também uma peça teatral musical, né, de teatro musical, ela é mais alegre, né? Ela chama mais atenção. Tem um momento da fala, mas tem um momento da dança, da música. E aí levanta o público, né? Deixa o público mais esperto, né? Chama mais atenção. Às vezes, quando o público está ali um pouco, né? Digamos assim, mais calminhos, aí vem a dança, vem a música, e com isso tende a chamar mais atenção do público. O teatro musical, ele é um gênero que se diferencia do outro tipo de teatro, né? O musicado. Então, o teatro musicado, as canções, elas funcionam como trilha sonora de segundo plano, tendo a cena como protagonista, né? O teatro musical, música e cena, eles são indissociáveis, certo? Mas a música, ela é predominante em relação à cena. Alguns aspectos, eles devem ser considerados na montagem de um espetáculo musical, como quando composto por música ao vivo, né? Quando apresenta o cantor e o instrumento, né? Porque também eles podem estar colocando, né, implementando com o cantor ali ao vivo, cantando e tocando aquele instrumento, né? E banda ou orquestras, né? Nem sempre eles colocam ali à vista, né? A orquestra, geralmente elas ficam por trás do cenário, mas que o som, né, está ali presente. Conta com números de atuação, canto, dança. Em geral, esse encontro entre linguagens acontece simultaneamente, né, ao mesmo tempo. Então, pode acontecer também em palcos com cenários simples ou suntuosos, né? Digamos assim, eles podem estar implementando um palco, né, cheio de atrações, como a gente até citou, alguns elementos da natureza, eles podem levar fogo, podem levar água e outras coisas mais, né? Mas eles também podem ser um cenário digamos assim, mais simples, né? Sem tanta atração, mas que a música em si já chama muita atenção do público, né? E a dança também. A dramaturgia, né, altera, em geral, momentos da fala e momentos do canto, né? Em ambos os casos, a narrativa segue avançando. Então, o que é que eles acontecem, né? Eles dividem direitinho lá o assunto que eles vão abordar, para que dentro desse assunto tenha um momento, né, da música, para que ela possa entrar, tenha um momento da dança, que pode ser simultaneamente, né, como foi mencionado aqui no nosso texto, certo? Então, todos os sons, tanto os produzidos por objetos cênicos, quanto pelos próprios atores, eles podem ser considerados, né, de um ponto de vista musical, né? Ou seja, é possível ajustar seus timbres, né? O ritmo, né? As alturas, incorporando sendo incorporado, né, na dramaturgia. Quanto às canções, né, compostas por cenas, elas podem se conectar à história de diferentes maneiras, certo? Elas podem complementar o que está sendo contado, como, por exemplo, podem representar uma fala, um pensamento, um sentimento, ou até mesmo um ponto de vista, né, do personagem. Elas podem também ser poéticas, né, conectando-se de modo
menos direto ao enredo. Então, alunos, ó, vocês observem que esse teatro musical, né, ele é uma forma diferenciada de teatro, né? E aparentemente, né, quando você começa a observar aqui os elementos, né, a questão da contextualização do tema discutido para com o tema que eles estão colocando aqui dentro da música, dentro da dança, então, e tudo isso, né, fecha num sentido de que é um teatro mais atraente para o público, certo? Então, vocês derem mais uma lida, certo? Qualquer dúvida, perguntem aqui no grupo. E eu vou postar as atividades para vocês estarem resolvendo, viu? E resolvam também a atividade avaliativa, certo? Pesquisem e postem as atividades de vocês aqui. Bons estudos!